Não há como você ter um sistema digital que substitua um advogado, que substitua um cientista, um escritor, um poeta, porque as regras de adesão da empatia humana, da solidariedade, da emoção, da beleza, não são descritíveis por um algoritmo, por uma fórmula matemática. Mas o sistema está tentando forçar a gente a se comportar dessa maneira. Você não vai ter alternativa, você vai ter que escolher branco e preto. Você não vai ter graus de cinza no meio do caminho. Você provavelmente é mais burro do que seu pai e sua mãe. Isso não sou eu quem estou dizendo. Segundo estudos feitos por um neurocientista americano, a geração nascida entre 1997 e o começo da década de 2010 performou abaixo em testes de atenção básica, memória, matemática, leitura, funções executivas, comparado com a geração anterior. E o mais impressionante é que desde 1800 que esse teste é feito, toda geração superou a anterior, menos a nossa. Basicamente, os jovens se acostumaram com o ritmo frenético das plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. E as escolas foram obrigadas a se adaptarem a essa nova realidade, fornecendo ensinos com frases mais curtas e resolução de problemas menos complexos. O que faz sentido no mundo hoje pautado na viralização de memes que duram meses, semanas e até dias. E o que é mais agravante ainda, o estudo demonstrou que quanto mais o indivíduo acha que ele sabe, ou seja, quanto mais ele acha que ele é inteligente, pior ele se saía no teste. Fato é que eu não tô aqui para dizer como a gente deve ser superior a tudo isso que tá acontecendo. Como a gente faz para se manter no top 1% da sociedade. Quantas vezes eu já não me peguei viciado nessa merda, não conseguindo me desvencilhar do celular. Olhando a hora bem em cima da tela, percebendo o quanto tempo eu tava gastando naquilo e mesmo assim eu não conseguia sair da scrollagem infinita. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo foi o fato de que muitas vezes a gente realmente acha que a gente é mais inteligente do que a gente é. Nessas daí de ficar rolando infinitamente, quantas vezes eu já não me peguei viciado, imerso em algum assunto randômico por aí, pensando que eu tava pelo menos suprindo um lado intelectual da minha cabeça. Sendo que na verdade, se você me perguntar desses assuntos que eu consumi há um ano atrás, provavelmente eu não vou lembrar de nada. O acesso a cursos, reportagens, artigos científicos, estudos nunca esteve tão fácil e mesmo assim eu sinto cada vez mais dificuldade de estudar. E eu não sou o único que tá passando por isso. Tá na hora de a gente pegar tudo isso que tá acontecendo e começar a olhar de outra ótica. Talvez tudo isso esteja sendo planejado. Aliás, estamos sem perceber, aos poucos, deixando de sermos seres multilaterais para nos tornarmos seres 0 e 1. Ou como o neurocientista Miguel Nicoleles disse no começo do vídeo, branco e preto, sem camadas de cinzas entre esse intervalo. Nossa humanidade está morrendo aos poucos. Eles estão nos tornando máquinas para podermos ser controlados por uma. Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu tenho que falar quem sou eu. Porque uma máquina você pode simplesmente perguntar ao ChatGPT como funciona. Basicamente eu sou o Vinícius, tenho 1,71m, sim, sou baixinho, tô um pouco fora de forma, nasci em 2001 e segundo as estatísticas eu tenho uma probabilidade alta de ser mais burro do que os meus pais. Eu trabalho pro meu pai ao contrário do que se pensa normalmente e infelizmente pra mim eu ganho um salário normal, equivalente a 2 salários mínimos. Eu já ia me esquecendo, recentemente eu me mudei pra um apartamento com a minha namorada e a gente tá feliz pra caramba. Foi um grande passo no nosso relacionamento e foi uma baita conquista pra nós. Mas voltando ao vídeo, apesar da estatura baixa, eu tenho certeza que eu maiaria meu PC na porrada. Mas não estamos falando de força física aqui, a gente tá falando de inteligência. E como já citado aqui nesse quesito, o negócio não tá muito bom pro meu lado não. Não só nas pesquisas. O mercado também está apontando quem é o favorito para esse duelo. É o caso da WiseTech, que planeja acabar com 2.000 cargos, representando 30% da sua força de trabalho. Também da Block, empresa do ex-CEO do Twitter, que planeja reduzir 40% da sua força de trabalho. Tudo isso com a justificativa da entrada da inteligência artificial. Isso ocasionou um aumento de 11% nas ações da WiseTech e 23% nas ações da Block. Sem falar da Amazon, que já anunciou o corte de 16 mil empregos. Eu acho que o mundo já tem sua resposta. Numa batalha humano versus máquina, ou seja, eu versus meu PC, eu seria escorraçado da face da Terra.
As empresas que mandam no mundo estão investindo bilhões na expectativa de criarem funcionários perfeitos, que trabalham 24 horas por dia sem reclamar. Afinal, esses funcionários não têm sentimentos. Fazem tudo o que você manda de forma rápida, barata e, melhor ainda, extremamente inteligente. Mas apesar de tanta revolução e inovação, algumas coisas ainda não mudaram. O lucro infinito tende a um platô, uma vez que, apesar deles estarem querendo ir para Marte, eles ainda são extremamente dependentes da Mãe Terra. Precisamos falar do aspecto físico da coisa. Toda essa estrutura depende de data centers. Data center esses que dependem de uma quantidade enorme de concreto. Uma quantidade enorme de concreto libera uma quantidade massiva de CO2 na atmosfera. Precisamos falar também da energia para alimentar e resfriar as placas de vídeo. Esses data centers enormes consomem o equivalente a 50 mil casas. Sim, 50 mil casas, que representa a mesma quantidade do que consome uma cidade pequena, por exemplo. Sem falar do consumo excessivo de muita, mas muita água. Ah, e essa água tem que ser potável, hein? Isso porque não pode oxidar os componentes. Tá, percebemos que o nosso substituto, apesar de dar mais trabalho do que parece, ainda se sai vencedor. Afinal, todo esse investimento em degradação ambiental, no final, vale a pena. Olha o tanto de lucro que nos está dando. Pera, a IA nos dá lucro, né? Se você pegar o fundo S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você verá que ela cresceu mais de 100% nos últimos 6 anos. E pasme, as empresas de tecnologia, que representam menos de 10% dessas 500 empresas, foram responsáveis por esse crescimento. Se você tirá-las desse índice, o fundo cresceu de maneira muito tímida, muito normal. Acontece que esse crescimento está muito concentrado na mão de poucas empresas. E as últimas vezes que a nossa história observou esse mesmo movimento foram todas em situações de bolha. As mais famosas que podemos citar são a Grande Depressão de 29, a bolha das .com em 2000, e nenhuma dessas bolhas superou a concentração que nós temos hoje. A concentração que nós temos hoje chega em 77%. Acontece que hoje nenhuma dessas empresas dão lucro. O que acontece é só uma expectativa que algum dia essas empresas vão dar lucros exorbitantes, fora da realidade. Não existe economia real ainda nesse sistema. O vídeo do Lula beijando o Bolsonaro não afeta em nada a economia mundial. É um mercado de especulação e para não deixar a bolha estourar, vamos investir cada vez mais. E nesse meio tempo, vamos financiar também a substituição de humanos por máquinas. Ou melhor, transformar a humanidade em um enorme maquinário. A lógica dos caras é muito simples. Vamos estudar o cérebro e os mecanismos de recompensa das pessoas para que elas fiquem cada vez mais presas no universo que nós criamos para elas. Assim conseguimos justificar todos os nossos investimentos, uma vez que elas ficam cada vez mais dependentes de nós. E o melhor, nesse meio tempo elas ficam tão burras que o que elas consideram bom abaixa muito de nível. Então eu posso botar qualquer máquina para realizar um serviço para ela. Afinal, qualquer coisa que eu faça elas vão achar bom mesmo. O cérebro evoluiu até o século que nós estamos para maximizar tudo que existe no mundo exterior em prol da maximização da nossa sobrevivência. Se o mundo hoje fala que você deve ser de esquerda ou de direita, 0 ou 1, branco e preto, e só isso vale, comportamentos cada vez menos complexos e racionais são cada vez mais aplaudidos com likes, ele vai pensar, opa, é disso que eu preciso para sobreviver. Todo o nosso sistema emocional de recompensa se torna binário, e o plano deles de lucro infinito finalmente dá certo. É daí que surgem estudos de emburrecimento da geração Z. Nossa atenção literalmente está sendo reprimida desde que nós nascemos. Nós estamos em contato com telas antes de começar a falar. Não suportamos ver um vídeo de mais de 1 minuto, sendo que há milênios atrás nós decorávamos histórias de cabeça e recitávamos histórias de mais de 1.500 páginas. Eu estou lendo a Odisseia de Homero e posso falar, a leitura por si só já é muito difícil e requer muita atenção. Imagina ter que escutar, decorar e repetir para que toda essa história de mais de 700 páginas não fosse perdida. Os maiores clássicos da humanidade foram feitos assim, em versos. E hoje, um poeta não consegue nem se alimentar com o dinheiro que ganha. Aquilo que nos faz humano está sendo perdido. De maneira intencional, estão fazendo com que percamos nossa empatia e que sacrifiquemos nossa arte e poesia em troca da maximização de lucros e da produtividade. Isso me faz lembrar de onde nasceu a ideia de fazer esse vídeo.
Basicamente eu estava ansioso e estava renegando fazer esse vídeo pelo simples fato de que aquilo não ia me produzir nenhuma maximização de resultados. Seria algo que eu iria fazer puramente porque eu queria fazer. Na minha cabeça veio um sentimento de culpa, como se eu estivesse fazendo algo errado gravando um vídeo aqui e gastando tempo pesquisando e estudando sobre um assunto que eu gosto. Afinal, eu não ia estar trabalhando e nem vendo nenhum tema relacionado com o meu trabalho para poder ganhar mais dinheiro futuramente. E aí fez com que eu pensasse, poxa, eu só tô ansioso porque me venderam a ideia de que eu tenho que estudar e trabalhar para ganhar dinheiro, porque assim eu consigo me comparar ao meu amigo que tá viajando todo mês, ou pelo menos eu não seja substituído por uma IA no mercado de trabalho. E como eu vou fazer para não ser substituído por uma IA? Bom, essa resposta é simples. Não se torne uma. Esse vídeo foi feito sem qualquer uso de IA. Eu não usei IA para thumb, não usei IA para o tratamento da minha voz, não usei IA para edição, não usei IA para o roteiro, e eu não tenho nada contra quem usa. Provavelmente eu usarei IA no futuro. Inclusive eu uso no meu dia a dia. Mas o importante desse vídeo é que o vídeo não tá perfeito como uma IA faria. E provavelmente não terá muitas visualizações, o que não me dará nenhum dinheiro. Mas ele nasce como uma forma de resistência, de algo que está ficando cada vez mais escasso. Um fruto puro e esculpido por um ser humano, que por sua essência já nasceu imperfeito, porém original. Algo feito por mim e para mim. Enquanto o mundo todo caminha para lucro e produtividade, do outro lado da moeda temos pessoas com mais ansiedade, depressão e distúrbios mentais. Para não ser substituído, seja você mesmo. Explore, erre, seja curioso porque você já tem tudo que você precisa para ser, mesmo que o mercado e o mundo diga que não. Cara, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aí, que ajuda eu demais. Todo esse trabalho que eu tive vai ser recompensado com mais vídeos como esse. Obrigado.